Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 55ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013 e 2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Ata da 20ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 11 de abril de 2014, às 9 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Moço. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, a linha A da Lei Orgânica de Aracruz, com a presença dos vereadores Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Ilhéu da Silva Rodrigues, Eric Cabral Moço, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Romildo Bruito e Valmir Cose. Deixando de comparecer os vereadores Adei Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Geinson Rampinelli Leco, Renato Pereira Sobrinho e Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Não houve vereador inscrito para o uso da palavra nos termos da resolução número 593, de 18 de março de 2003. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores, havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta e a correção da pauta, informando que a primeira proposição, veto ao projeto de lei número 5 de 2014, é de autoria do Poder Executivo Municipal, e que a 14ª proposição, projeto de lei número 8 de 2014, institui o Dia do Policial Militar do Poder Legislativo. A votação é em primeiro turno. A vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro fez o pedido de inclusão em pauta para a apresentação do projeto de decreto legislativo número 25 de 2014, que, colocado em votação, foi aprovado. Foram encaminhados às comissões o veto ao projeto de lei número 5 de 2014 e projeto de lei número 18 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de decreto legislativo número 22, 23, 24 e 25 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. O vereador Valmir Cose fez o pedido de adiamento da discussão e vistas do projeto de lei número 8 de 2014 pelo prazo de 15 dias, que, colocado em votação, foi aprovado. Em primeiro turno foram aprovados os projetos de lei, os projetos de resolução número 1 e 2 de 2014, de autoria da mesa diretora. O projeto de lei número 22 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com a emenda modificativa número 11 de 2014, com os respectivos pareceres. E os projetos de lei número 12, 16 e 98 de 2013, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 9 de 2014, com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 41 de 2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, com os votos contrários dos vereadores Fábio Machado, Fábio Neto da Silva e Lúcio Zanol. O projeto de decreto legislativo número 2 de 2014 foi aprovado com 12 votos sim. Foram aprovados os projetos de lei número 14, 15 e 16 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima, e para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno,
fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores. Ministério de Saúde, Brasília, 9 de abril de 2014, número de referência 002-687. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, Programa Pagamento de PAB Fixo 4/2014, valor bruto R$ 168.858, competência 4 de 2014. Ministério da Saúde, Brasília, 2 de abril de 2014, referência 000971, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, Programa Pagamento de FAI, Mamografia para Rastreamento, valor bruto R$ 1.800, competência 12 de 2013. Ministério da Saúde, Brasília, 3 de abril de 2014, referência 000591. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Valor bruto R$ 35.339,60. Competência 2 de 2014. Ministério da Saúde, Brasília, 7 de abril de 2014, número de referência 003619. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, Programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Valor bruto R$ 8.800, competência 1 de 2014. Ministério de Saúde, Brasília, 8 de abril de 2014, referência 001426. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Aracruz, Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Valor bruto R$ 480.162,91. Competência 4 de 2014. Ministério da Educação, comunicado 020175 de 2014, Brasília, 2 de abril de 2014. Entidade, Prefeitura Municipal de Aracruz, segunda parcela, 31/3 de 2014, R$ 277.768,80. Recursos do Orçamento da União empenhados aos municípios. 27/1 de 2014, município de Aracruz, de janeiro a dezembro, valor total R$ 803.085,04. Recursos do Orçamento da União pagos aos municípios. 27/1 de 2014, município de Aracruz, favorecido, de janeiro a dezembro, no valor total de R$ 3.337.080,54. Recursos do Orçamento da União pagos aos municípios, 27/1 de 2014, favorecido município de Aracruz, de janeiro a dezembro, no valor total de R$ 19.436.661,79. Palavra ao presidente. Palavra vereador Fábio Neto. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Submeto à mesa diretora, senhor presidente, 11 requerimentos. E quero dizer a Vossa Excelência que a fundamentação dos requerimentos é a mesma, a base legal, o prazo para atendimento é o mesmo de todos e as advertências também pelo não cumprimento é a mesma. Considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da resolução número 492/90, combinado com o artigo 22, inciso 21, da Lei Orgânica Municipal, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao chefe do Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, inciso 1º e 2º, ambos da Lei Orgânica Municipal, que sejam prestadas as seguintes informações. Relativamente à estação de tratamento de esgoto de Guaraná, com qual periodicidade é feita a manutenção dos equipamentos da ETE? Com qual periodicidade é feita a limpeza da estação de tratamento de esgoto?
Quais os produtos que são utilizados na manutenção da referida estação de tratamento de esgoto? Se existem filtros na ETE e como se dá a limpeza dos mesmos? Qual a capacidade de tratamento da ETE e qual a quantidade da demanda atual, ou seja, quantos metros cúbicos são tratados diariamente? Qual o percentual de limpeza dos resíduos que alcança a ETE antes do esgoto ser lançado no rio? Relativamente à água do rio que corta o Distrito Guaraná, com qual periodicidade é realizada a análise da água do rio para onde é escoado o esgoto após o tratamento? Se o ponto de captação da água para abastecimento da localidade fica antes ou após o local do lançamento do esgoto. Segundo requerimento, senhor presidente. Relativamente à obra de reforma e construção da Escola Maria Inês Della Valentina, no Distrito de Jacupemba. Primeiro, previsão do término da obra. Segundo, cronograma de execução da obra até a presente data. Terceiro, cópia das medições dos pagamentos efetuados até a presente data. Quarto, se houve paralisação da obra e qual o motivo. Quinto, cópia do contrato, aditivo, se houver, e da planilha vencedora da licitação. Terceiro requerimento, senhor presidente. Com relação à reforma da rede elétrica referida da Escola Zilca Nunes Bermudes, informar se já foi concluída a reforma. Cópia do contrato com a empresa executora do serviço, acompanhada da planilha vencedora da licitação e cronograma de execução. Nota de empenho, acompanhada das medições e pagamentos porventura feitos à empresa executora do serviço. Quarto requerimento. Considerando que o requerimento de número 008/2014 foi atendido parcialmente pelo Executivo Municipal, encaminhar todos os termos aditivos referentes aos contratos de fornecimentos número 300/2012 e 393/2012. Cópia integral do processo de contratação emergencial de combustíveis, gasolina, álcool e óleo diesel, processo administrativo número 16.608 do ano de 2013. Cópia dos alvarás de vigilância sanitária de todas as unidades de saúde do município de Aracruz. Se houve a criação do Conselho Deliberativo previsto no artigo 9º da Lei Municipal 3.739 de 2013, que altera a categoria da Unidade de Conservação Reserva Ecológica dos Manguezais Piraquiaçu e Piraquimirim para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraquiaçu e Piraquimirim. Se os empreendimentos que estão sendo instalados no município de Aracruz, de alguma forma, causam impacto sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraquiaçu e Piraquimirim. Em caso positivo, se há compensação ambiental e de que forma. Existe recurso no Fundo Municipal de Desenvolvimento de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Fundema? Em caso positivo, qual o valor e em quais ações será aplicado, senhor presidente? Encaminhe este vereador cópia de todos os pagamentos efetuados até a presente data, referente a serviços de publicidade, oriundos da concorrência pública número 008/2013. Informe este vereador, senhor presidente, quais os projetos que foram elaborados e quais obras foram gerenciadas, supervisionadas e fiscalizadas até a presente data pela empresa DAN, Engenharia, Projetos e Consultoria Limitada, de acordo com a concorrência pública número 007/2013. Encaminhar, senhor presidente, este vereador, ata referente ao pregão presencial número 162/2013, bem como cópia dos contratos firmados com os vencedores dos lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do referido pregão. Cópia das notas de empenho referentes aos contratos do item 1. Ordens de serviço referentes aos seguintes contratos: locação de banheiros químicos, serviço de sonorização, serviço de iluminação, locação de palco, locação de gerador, trio elétrico, todos oriundos do pregão presencial número 162/2013. Cópia de todos os contratos firmados com bandas e ou artistas para apresentação durante o verão 2014, período de Réveillon ao Carnaval, com as respectivas notas de empenho. Cópia do contrato de locação de telão, pregão presencial 159/2013, com as respectivas notas de empenho. Cópia do contrato de serviço de locução para o verão 2014, acompanhado da nota de empenho e ordem de serviço. Cópia do contrato show pirotécnico, Réveillon 2014, acompanhado da nota de empenho e ordem de serviço. Cópia do contrato de serviço de apoio e eventos para o verão 2014, acompanhado da nota de empenho com a respectiva ordem de serviço. Cópia dos processos de adesão às atas de registro de preços porventura existentes para os serviços, materiais relativos ao Réveillon, Verão, Carnaval 2014. Cópia do cartão de ponto, senhor presidente, e da folha de pagamento da servidora Larissa Pinacé Felício, referente aos meses de janeiro a março de 2014, informando ainda o número do processo seletivo ou concurso público que deu origem à contratação da referida servidora. É sabido, senhor presidente, que a CPC Tratamento das Areias existentes nas áreas de lazer e recreação do nosso município possui uma relevante importância no combate e extermínio de micro-organismos maléficos à saúde daqueles que mantêm um contato direto com esses espaços públicos.
Esse micro-organismo causa mal às crianças e adultos que mantêm contato direto com a areia não tratada, ficando exposta à contaminação de doenças como parasitose intestinal, alergia de pele, alergia respiratória, leptospirose, toxoplasmose, verminose, micose, dentre outros. Existe uma enorme preocupação com todos que frequentam a Praça da Paz, localizada no centro do nosso município, pois ali existe praças e playgrounds de areias que são frequentados diariamente por adultos e crianças, alguns com a finalidade de praticar exercícios físicos e outros seus horários de lazer. Sendo assim, solicito ao Executivo Municipal que informe este vereador se nos anos de 2013 e 2014 já foram realizados tratamentos de asepsia nas areias de todas as escolas do nosso município, Praça da Paz e também nas demais praças públicas deste município. Muito obrigado, senhor presidente. Defiro os pedidos de Vossa Excelência nos termos do artigo 77, inciso 5, a linha A. Da Vossa Excelência, então, fica deferido os requerimentos ao encaminhar ao Legislativo. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos. Com a palavra, o vereador Lúcio Zanol. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica Cordeiro, olhei para a vereadora Rosane, mas ela não se encontra, e público presente, uma boa noite a todos. Eu só gostaria, senhor presidente, de falar aqui a respeito de um dos requerimentos apresentados pelo vereador Fábio Neto, que diz respeito ao colégio que está sendo reformado, ou estava sendo reformado e ampliado na localidade de Jacupemba, Colégio Maria Inês Della Valentina. Também pode incluir ali, poderia incluir, nobre vereador Fábio Neto, o cancelamento de extrato, porque foi cancelado, pelo que eu estou sabendo, foi cancelado o contrato, o empreiteiro pagou a multa rescisória e já não vai dar mais continuidade àquela obra. Ou seja, mais uma vez as crianças estarão sendo prejudicadas, porque elas estão estudando numa situação muito difícil, algumas delas, lá no JASCOM, onde o secretário de Educação ficou de colocar ali umas ar-condicionado, tentar climatizar para dar condições mínimas possíveis ao aprendizado das crianças, e até agora nada fez, apenas colocou alguns ventiladores, se é que colocou. Soube até que tem algumas crianças que levam de casa, mas é preciso ver isto e tomar um cuidado muito grande a esse respeito, porque se é como já foi falado em algumas reuniões, senhor presidente, para se abrir um processo licitatório demora um mínimo de 6 meses. Então, neste ano de 2014, provavelmente, em decorrência de Copa do Mundo, em decorrência de eleições, provavelmente não será licitado novamente aquela obra, se é que ela foi de fato cancelada, porque ouvi dizer que aconteceu isto sim. E eu venho também, senhor presidente, tratar de um assunto que está sendo muito discutido em Jacupemba, o vereador Beto Vieira falou muito bem na última sessão, sobre o pedágio. E só fazendo uma conta muito rápida, senhor presidente, é preciso, de repente, a associação de moradores, ou de que forma que a gente pode ajudar também o próprio executivo, pelo seguinte: imagina uma pessoa que comprou, e lá existem várias pessoas que fizeram isto, compraram uma carreta e ali colocam, eu não sei dar o nome, mas acredito que seja bitrem ou tritrem, sei lá, são nove eixos, e paga R$ 3,50, tem alguns lugares que é R$ 3,80 por eixo. Então, fazendo uma conta bem rápida e bem simples, 9 eixos vezes R$ 3,50, vamos pegar o preço mais baixo, R$ 3,50, daria aí em torno de R$ 41. Cada passagem, porque paga por eixo. Vezes 3 até essas pessoas, elas colocaram um caminhão fichado na Bahia Sul, puxando
pasta base de celulose aqui para poder embarcar no porto daqui. Então, tem um pedágio, vai ter um pedágio em Jacupemba, um em São Mateus e outro mais no final do Espírito Santo, chegando próximo do estado da Bahia. Então, R$ 41,00 vezes 3 vezes que passa no pedágio. Daí, facilmente, R$ 120, R$ 123,00. Ida, depois ainda tem volta. Vai para R$ 240,00. Essas pessoas trabalham com caminhão o tempo todo, o mês todo, com motor quente. Eles revezam o motorista, mas não param, porque eles ganham por produção. Quanto mais viagem dão, mais ganham. Então, vamos fazer uma conta aí que dão 25 viagens por mês. Chegamos aí facilmente a R$ 8.000 de pedágio neste caminhão mês, de uma pessoa que comprou um caminhão para poder agregar a uma empresa, puxando celulose da Bahia Sul para o porto daqui, R$ 8.000 por mês. Dificilmente a empresa vai querer arcar isto e repassar ao motorista, então está indo aí mais, com certeza, mais do que o lucro do caminhoneiro, do dono do caminhão, para trabalhar. Então, com certeza, é uma tese que devemos ter uma preocupação, e eu levo aqui de que forma que o Executivo, que este Legislativo, de que forma que possa fazer esse diálogo com a empresa Eco 101. Estamos falando de caminhão, mas o vereador Beto falou também das pessoas que moram ali, que vão trabalhar, muitas delas vão e voltam várias vezes no dia. Tem até uma senhora que mora do outro lado, no Rio Quartel, e ela tem uma loja de roupas em Jacupemba. Imagina, para trabalhar ela vai passar 4 vezes, porque ela vem de manhã, volta para almoçar, volta do almoço e retorna para a casa dela. Ela vai gastar aí R$ 14,00 por dia, ou seja, R$ 14,00 por dia, vezes 25 dias, que trabalha também no sábado, olha ela pagando aí praticamente 300 e poucos reais mês. Talvez seria a prestação de algum bem para ela. Então é preciso ver, se não tiver como pedir uma isenção, que possa também tentar ver uma forma de baratear esta passagem por este pedágio. Eu venho também, senhor presidente, levantar uma questão interessante que eu tenho buscado algumas informações no site da Prefeitura, no que se diz respeito ao portal da transparência. Eu tenho buscado algumas informações que eu preciso fazer uns trabalhos de pesquisa mesmo, e eu não consigo acessar. Ora dá servidor não cadastrado, ora dá site carregando e nunca que carrega, enfim. Eu queria que levasse essa preocupação à Secretaria de Comunicação, não sei se é ela que é responsável por fazer este portal funcionar, mas que a gente possa ter acesso às informações. Então, não sei se alguns dos senhores conseguem acessar. Eu não estou conseguindo. Se algum dos senhores consegue, por favor, me ensine como, porque eu não estou conseguindo. E eu só levanto também uma outra questão, senhor presidente, que nós já estamos chegando no final do mês de abril, daqui a pouco entra o mês de maio, daqui a pouco vem Copa do Mundo. Sei que foram anunciadas algumas obras, principalmente as obras no que se diz respeito ao orçamento cidadão, mas o povo me pergunta, e eu pergunto também em nome do povo, quando as obras irão de fato começar? Porque parece que foram anunciadas algumas obras, penso eu que já deveriam estar na hora de inaugurar algumas. Então, fica esse questionamento, quando de fato as obras irão começar no nosso município? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Passamos à fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra, o vereador Adei Loser. Dispensado. Com a palavra, o vereador Valmir Cosi, líder do PCdoB. Obrigado, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Senhor presidente, minha fala dessa noite é a respeito de um anteprojeto de lei encaminhado ao Executivo e dispõe sobre a obrigatoriedade do teste da linguinha realizado nos recém-nascidos no município de Aracruz.
Sendo assim, senhor presidente, as unidades de saúde do município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, ficará responsável pela realização gratuita do exame fremolingual, teste da linguinha, dos recém-nascidos do município de Aracruz. É importante lembrar que esse anteprojeto foi apresentado por esse vereador como projeto de lei nessa casa. Por ser inconstitucional, não teve como prosseguir. Portanto, encaminho a proposta ao Executivo, senhor presidente, que o Executivo analise com carinho e encaminhe essa casa de lei como um projeto de lei. Boa noite a todos. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Manhães. Dispensado. Palavra ao vereador Fábio Neto, líder do PR. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 55ª sessão ordinária, 14 de abril de 2014. Daí Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Ausente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Ausente. Valmir Coser. Presente 15 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 005/2014, altera a Lei Municipal 3.777, de 30/12/2013. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 018/2014, autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Córrego Alegre. Autor Poder Executivo. Votação em segundo turno. Projeto de Resolução 001/2014, dispõe sobre procedimento para obter acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Aracruz, em atendimento ao artigo 45 da Lei Federal 12.527 de 2011. Autor Mesa Diretora. Projeto de Resolução 002/2014, prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Autor Mesa Diretora. Projeto de Lei 016/2014, autoriza o repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 022/2014, com emenda modificativa 011/2014, institui no município de Aracruz a Semana Municipal do Ciclismo. Autor vereador Lula. Projeto de Lei 098/2013, com emenda modificativa 009/2014, altera o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Municipal 3.297 de 2010. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 012/2014. Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 005/2014, altera a Lei Municipal 3.777, de 30/12/2013. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 005/2014. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhor presidente, no mérito, o projeto de lei 005, de 18 de fevereiro de 2014, dentre as várias alterações propostas para a Lei 3.777, do ano de 2013, Lei Orçamentária Anual, propõe também que a abertura de créditos adicionais suplementares seja alterada de 10% para 30% da despesa fixada. No ano passado, nós retornamos de 30% para 10%, quando aqui foi apresentada a Lei Orçamentária Anual. Isso significa que quase 1/3 do orçamento, senhor presidente, ou seja, mais de 102 milhões de reais, poderão ser movimentados pelo Executivo Municipal sem que esta casa tome conhecimento prévio de sua destinação.
O argumento usado pelo Executivo Municipal para que o percentual referente à abertura de crédito adicional suplementar passe de 10 para 30 é a situação de anormalidade ocorrida em parte do município em dezembro do ano passado, o que teria provocado prejuízo na ordem de R$ 20 milhões. Entretanto, o formulário de atualização desastre, FID, referente ao município de Aracruz, encaminhado a este vereador através do ofício Segov 069-2014, subscrito pelo secretário de governo Moacir Lopes de Almeida, cuja cópia foi encaminhada, dá conta de que os prejuízos econômicos públicos, senhor presidente, no município são da ordem de R$ 4.498.605, enquanto os prejuízos privados são da ordem de R$ 24.588.700. Vê-se que a necessidade de gastos emergenciais são aqueles de ordem pública, ou seja, R$ 4.498.605. Portanto, já contemplados dentro do percentual de 10% previsto atualmente na Lei Orçamentária Anual, que significa, em números reais, o valor de R$ 34.077.501, ou seja, a meta fiscal do governo para 2014, 340 milhões. Ademais, conforme o artigo 41 da Lei 4.320/64, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, quando destinados ao reforço de dotação orçamentária, que é o caso. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. E extraordinários, os destinados a despesas urgentes imprevistas, em caso de guerra ou calamidade pública. Assim, restam dúvidas se, para fazer face à situação exposta pelo Executivo, seria necessário aumentar o limite relativo à abertura de créditos adicionais suplementares. De toda sorte, vê-se que o limite hoje existente, que em valor significa um montante de R$ 34 milhões, é mais que suficiente para a cobertura das despesas emergenciais apresentadas no formulário de atualização de desastre, o FID. Não se pode deixar de considerar ainda que estamos apenas no primeiro quadrimestre do exercício financeiro e queremos crer que a administração municipal ainda não precisou ultrapassar os 10% relativos aos créditos adicionais previstos na LOA. Caso contrário, vou chegar à conclusão de que o orçamento não foi elaborado como deveria ter sido, senhor presidente. Por fim, o Executivo sabe que este Legislativo jamais irá empecilhar ou embaraçar a gestão municipal, quando precisar, justificadamente, dos acréscimos das dotações orçamentárias. Portanto, o limite percentual proposto pelo projeto de lei 005/2014 para abertura de créditos adicionais suplementares não se mostra razoável, tampouco compatível com o propósito legislativo, que é também o de fiscalizar o orçamento municipal. Assim, dessa forma, senhor presidente, encaminho meu voto contrário à matéria apresentada pelo Executivo. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fábio Machado. E sem contar também, senhor presidente, além da fala do vereador Fábio Neto, é importante ressaltar que o gestor passado, esta Casa de Leis, era o percentual de 10%. E compete aos vereadores, como bem disse o vereador, fiscalização. E aí, se você dá esse cheque em branco de 30%, fica complicado, porque não precisa nem passar por esta casa esses 30%. Eu acompanho, votando contrariamente à matéria, acompanho o vereador Fábio Neto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lúcio Zanol. Só dando ênfase àquilo que o vereador Fábio Neto e o vereador Fábio Machado disseram, senhor presidente, já foi amplamente discutido esse projeto, um projeto parecido com este, no ano passado, onde se pedia 30% sim, e foi aprovado por esta casa, se não me falha a memória, por unanimidade dos vereadores, abaixando esse percentual de 30% para 10%, porque 10% significa que já temos um orçamento enquadrado naquilo que se acha que vai usar em cada secretaria, e além disso, ainda podendo mexer com 34 milhões de reais durante o ano. Então, quer dizer, acredito que não vai nem chegar a esses 10%. Por que essa necessidade de 30%? Então, também, senhor presidente, encaminho meu voto contrário ao projeto. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 005/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 018/2014,
Autoriza repasse de valores para a Associação de Moradores de Córrego Alegre. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 018/2014. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Na última sessão, que foi extraordinária, que nós votamos em primeiro turno de Guaraná, foi levantada a questão de uma consulta, e aí nós estamos aqui tratando de Córrego Alegre, né, e vamos votar depois em segundo turno de Guaraná. Eu conversei com a organização do de Guaraná, senhor presidente, e a informação é que desde dezembro foi protocolado o pedido no Poder Executivo, e aí chegou em cima da hora para esta Casa de Leis, né? Então, a gente aumentou o salário dos procuradores e as coisas continuam emperradas. Temos que ver o que está acontecendo. Eu conversei com a organização do Teatro de Guaraná e desde dezembro que eles entraram com pedido. E o de Guaraná também, o de Córrego Alegre realmente foi a organização que entrou em cima da hora com pedido. Mas o de Guaraná entrou desde dezembro. Então, a gente tem que realmente, senhor presidente, penso eu, fazer aquela consulta para que nós possamos votar essas matérias, ajuda de custo, em sessão extraordinária com segurança. Essa seria a minha fala. Mas tem meu voto favorável porque a gente conhece, né, o trabalho que é desenvolvido, tanto em Guaraná, eu inclusive participo do teatro lá, quanto em Córrego Alegre. O pessoal realmente faz um belíssimo trabalho. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 018/2014, de autoria do Poder Executivo. Votação em segundo turno. Projeto de resolução 001/2014, dispõe sobre procedimento para se obter acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal de Aracruz, em atendimento ao artigo 45 da Lei Federal 12.527 de 2011. Autor, mesa diretora. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de resolução 001/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de resolução número 001/2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução 002/2014, prorroga o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Autoria também da mesa diretora. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de resolução 002/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de resolução 002/2014, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei 016/2014, autoriza o repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná. Autor, Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 016/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 016/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 022/2014, institui no município de Aracruz Semana Municipal do Ciclismo,
com a emenda modificativa 011/2014. Autor vereador Lula. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 011/2014. A emenda modifica no artigo 3º a expressão Poder Executivo para município de Aracruz. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 022/2014 com a emenda. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 022/2014 com a emenda 011/2014, de autoria do vereador Lula. Projeto de lei 098/2013 altera o parágrafo 3º do artigo 58 da Lei Municipal 3.297 de 2010, com emenda modificativa 009/2014. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 009/2014. A emenda modificativa só faz a correção na redação do parágrafo único. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Em discussão, o projeto de lei 098/2013, com a emenda 009/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 098/2013, com a emenda de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 012/2014, dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em braille em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares no município de Aracruz. Autor Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 012/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 012/2014, de autoria do Poder Executivo. Passamos à fase das comunicações. Não havendo vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos. Projeto